Capítulo 12 do livro do profeta Jeremias diz assim: Justo és tu, ó Senhor, quando pleiteio contigo. Contudo, deixe-me falar contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? E por que são felizes os que precedem muito traiçoeiramente? Plantaste-os e eles lançaram raízes, progrediram e produziram fruto. Próximo está da boca deles, mas longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que nela habitam, pereceram os animais e as aves. Porquanto disseram, ele não verá nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? E se em terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles mesmos se procederam deslealmente contra ti, e eles mesmos clamam após ti com altas vozes. Não creia neles, ainda que te digam coisas boas. Deixei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. A minha herança é para mim como leão na floresta. Contra mim levantou a sua voz, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim como uma ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram meu campo, tornaram em desolado deserto meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra foi assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um extremo da terra até o outro extremo. Não haverá paz para nenhuma carne. Semearam trigo, mas cegarão espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhar-se-ão das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos, que tocam a herança, que fiz herdar o meu povo Israel. Eis que eu os arrancarei da sua terra e arrancarei do meio deles a casa de Judá. E será que depois que os tiver arrancado, voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar cada um para a sua herança, e cada qual para a sua terra? E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, totalmente arrancarei e destruirei tal nação, diz o Senhor. Capítulo 12 vai falar sobre as palavras e respostas de Deus para Jeremias. Jeremias, na sua oração, ele se queixa a Deus. Ele fala para Deus que ele não entende o porquê que os ímpios prosperam. Mas o Senhor, ele vem falar para Jeremias que os ímpios, sim, eles prosperam. Os ímpios, eles fazem o papel deles na terra. Por mais que pratiquem impiedade, por mais que não sejam adoradores do Senhor, muitas vezes o ímpio, ele faz com que a ciência que engloba toda a física, química, estrutura universal, faz com que eles prosperem. Mas de que adianta toda essa prosperidade se eles não podem viver a eternidade? Porque o ímpio não verá Deus. Ele pode sim ver riquezas, ele pode sim ver bons alimentos,
ele pode sim ver tudo aquilo que a terra vai oferecer para eles. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é bens materiais, não é riqueza. O reino de Deus vai muito além do que isso. Então, o que Deus estava ensinando para Jeremias e o que ele ensina para nós é que o Senhor, ele quer moldar a sua terra escolhida. O Senhor, ele jurou ao povo dele a compaixão. O Senhor, ele jurou ao seu povo a herança de cada terra. O Senhor, ele tem promessa de vitória para aqueles que chegam até o fim, para aqueles que não desistem. O Senhor, ele tem palavra de vitória porque ele conhece os nossos corações. E não há nada que possa roubar-nos da presença de Deus. Porque por mais que nós sejamos pecadores, em Cristo nós somos santificados. Então, quando nós aceitamos Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador, nós compreendemos e entendemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, que a nossa salvação está nele. E quando isso acontece, o Senhor, ele faz resplandecer as nossas almas, coisa que o ímpio não tem. Então, muitas vezes, nós olhamos para o ímpio e não compreendemos o porquê eles prosperam tanto, o porquê eles se dão tão bem, o porquê eles fazem e aproveitam de tantas coisas. Mas eles não buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E isso tudo será revertido para aqueles que são santificados no Senhor. E quando nós acreditamos na fidelidade do Senhor, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos lançar mão de tudo aquilo que nós desejamos, porque sabemos e entendemos que o Senhor, ele vai destruir toda a nação que não ouvir a voz dele. E por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque foi ele que nos deixou o Espírito Santo quando ele enviou Cristo para nós. Quando o amor do Messias veio para nós com todo sofrimento, com toda aflição. E quando Deus, ele nos entrega Cristo, é porque ele diz para nós que ele nos ama. O Senhor Jesus, como homem, Messias, ungido, ele vem nas nossas vidas. Quando nós temos boas colheitas, quando nós plantamos o bem, quando nós fazemos aquilo que Deus nos ordena, nós vamos receber o Messias. Porque nada para Deus é em vão. Tudo aquilo que fazemos para Deus tem resposta. Tudo aquilo que fazemos para Deus tem princípios, valores sobrenaturais. E por mais que muitas vezes nós não enxergamos, por mais que muitas vezes nós não compreendemos, porque não precisamos compreender a soberania de Deus, porque muitas vezes nós somos limitados a conhecer a grandeza e o esplendor do nosso Deus. E quando isso acontece, nós entendemos que a nossa confiança, ela é sobrenatural. Que a nossa confiança, ela é algo intrínseco. O que é intrínseco? Algo que está dentro de nós. Porque nós sabemos e reconhecemos que temos um Criador. A nossa alma sabe. A nossa alma, ela entende que existe um Criador que nos fez. E por isso ela vive ansiando por algo para preencher. E esse algo que nós precisamos preencher é o Espírito Santo, porque por mais que os nossos pais nos abandonem, por mais que todos nos abandonem, há uma dádiva em Deus, porque
conhecer a Deus, estar perto de Deus, é estar ligado ao reino dos céus. E não há nada que se compare com essa presença divina, com essa revelação divina da presença do Senhor. Nós precisamos compreender que a presença de Deus é a ausência dos nossos inimigos, é a ausência de maldição, é a ausência de frustração, é a ausência de conflitos, é a ausência de perigos. A presença de Deus nos traz paz, nos traz conforto, nos traz consolação, nos traz vitória. E é isso que nós precisamos compreender, que toda essa grandiosidade do nosso Deus é para nós, nós que queremos cumprir os mandamentos, nós que desejamos resposta de Deus, nós que desejamos e ansiamos por caminho da salvação, que o Messias seja revelado às nossas vidas, que o Messias seja entregue para nós, para a remissão dos nossos pecados, e que possamos glorificar a Deus de todo o nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.